No programa de hoje vai ter muito conhecimento jorrando por aí. É uma água que jorra. O cara é arqueólogo, manja muito de assuntos bíblicos. Eu estou na cidade de Tiro. A bala zunindo, pé do ouvido. O homem que fala desde a volta de Jesus. É o Apocalipse, Charles. É o Apocalipse. E os virtuosos foram para o céu. Com vocês, Rodrigo Silva. Rodrigo Silva. Isso aqui é entrada de Está aqui o nosso querido Rodrigo Silva. Está aqui o livro best-seller Ceticismo da Fé. Para você que é jovem, para você que está na universidade, para você que é um secular, Aí, que não tem mais fé, não acredita mais em nada, e você sempre precisa de uma razão. Você sempre precisa de um conceito para acreditar. Você precisa ouvir uma história para acreditar em alguma coisa. E Deus não é isso. Não. Deus não é uma ideia. Deus não é algo que alguém bolou. Deus é Deus. Simplesmente Deus. Quem acredita em Deus sabe o que é Deus. Boa. Só que o que acontece? Professor Samidana, por exemplo, questiona. Ele questiona. Ele fala, Muito. não, mas eu quero as provas. Ele que quer, é o que todo os mundo números. quer. Ele quer o imposto de renda da fé. Ele quer. E o que a gente dizia aqui é o seguinte: até então, o que estava no livro sagrado do nosso querido Davi, do rei Davi, todo mundo falava, não tem prova. Tá no Cadê? livro. Precisou. E um arqueólogo em 95, estava escrito no livro sagrado lá atrás. Certíssimo. Precisou um arqueólogo, um Zé Mané, um Zé Ruela, escavar, achar o negócio para ele acreditar. Ele falou, agora sim eu acredito. Agora tenho provas. Por que isso, Rodrigo? Olha, eu tô com um desafio que falaram que ele não vai ler meu livro. Por que, Rodrigo? Agora eu não sei. Só o prefácio. Por que o ser humano é assim? Sabe por quê? Porque se eu leio Nietzsche, você pode ler meu livro. Claro. Não, mas eu leio vários livros. Tem que ler. Não é que eu sou Vai devagar. leitura, não. Tô Você vai ficar brincando de com você, porta viu? Mas aberta. essa Tem que questão do ler e achado, absorver, Emílio, obviamente. mas eu entendo, sem querer fazer jogo de comadre aqui, até o título do livro é um paradoxo, Ceticismo da Fé. Porque, por incrível que pareça, eu, como crente, sou talvez o mais cético que tem aqui. Essa questão, por exemplo, que você falou, do lado de lá, vou chamar do lado de lá, não rotulando como se fosse time de futebol, do lado do ateísmo metodológico, existe também uma fé naquilo ali, custe que custar. Então, eu vou contar essa história que você falou do Davi. Foi em 1991, só corrigindo. 91. 91, um grande epigrafista da França chamado André Lemaire descobriu na estela de Mecha, que é um artefato que está lá no Museu do Louvre, que havia a expressão Beit David. E alguns de vocês são judeus, sabe? Beit significa casa, David Davi. Beit David, de Bayet, casa de Davi. Mas aí é uma expressão que significa a dinastia de Davi. Resultado, o cara foi escrachado na Sorbonne, mesmo sendo um grande figurão, porque falar que o rei Davi existiu era uma coisa tão sem sentido, como se eu falasse agora aqui que eu sou terraplanista. Não sou. Sim. Resultado, ele ficou quieto, perdeu artigos científicos. Um ano depois, 92, foi quando o professor Avram Viran faleceu, do Hebrew Union College. Ele descobriu na cidade de Dan, na verdade não foi ele, foi a secretária, mas sempre a fama fica para o arqueólogo, uma inscrição do período do 8º século com o Beit David. Tentaram de todo jeito desacreditar a coisa. Aí depois que realmente Davi existiu, falaram, não, tá bom, ele existiu, mas ele não foi o rei do Reino Unificado de Israel. Agora, ano passado, nós estamos em 2022, 2021, fizeram um artigo na Sorbonne, 23, obrigado, fizeram um artigo na Sorbonne, na França lá, onde você consegue ler as letras em relevo, o que tem embaixo que é relevo. E descobriram que André Lemaire já estava certo desde lá atrás, que lá estava escrito Casa de Davi. Há duas provas arqueológicas existentes de Davi. E eu agora vou com a turma do NASP, até um abraço aí para todos os alunos do NASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, onde dou aula. Agora nós vamos em julho com alunos do NASP e outros também que não são alunos do NASP, para a escavação em Lachish, lá em Israel, onde com o professor Joseph Gaffin, que é o meu primeiro professor de arqueologia, e nós estamos comprovando que existiu o Reino Unificado de Davi, a fortaleza de Davi, comprovações de Davi datadas desde lá de trás. Aí, não,
Tudo bem, mas não pode ser desse jeito. Então, dos dois lados, por isso que eu vou defender também o cético. Do lado do cético, mas do lado do crente, às vezes tem uma autoafirmação desnecessária. Porque uma coisa é querer descobrir a verdade, outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que custar. Essa é uma advertência que vale para ambos os lados da discussão. Porque você também é arqueólogo, né? Sou arqueólogo. Você está dos dois lados do... Dos dois lados. Até quando falo os dois lados, a gente tem que entender também que criou-se uma falsa dicotomia, que você tem o religioso de um lado e a ciência do outro. Perfeito. E isso é falso. O que você tem é histerismo de um lado e histerismo do outro. Tem histerismo no lado da ciência também. Do lado da religião, tem gente que tem aquela ideia, sei lá, nirvânica, vou criar um neologismo assim, que tudo é bonzinho, tudo muito velhinho. Não, você tem muitos podres, às vezes, crimes em nome de Deus. Sabe? Isso é terrível. Crimes em nome de Deus. Mas também tem crimes em nome da ciência. E você tem pessoas de caráter do lado da ciência e do lado da religião, e pessoas que são religiosas e trabalham com ciência. Vou dar um exemplo rápido aqui. Todo mundo sabe do DNA. Francis Collins mapeou o genoma humano e ele escreveu o livro The Language of God, a linguagem de Deus. Eu sugiro a leitura desse livro. E o que vai chamar a atenção de vocês é que Francis Collins, ele declara num dos capítulos do livro que ele só veio a público admitir a força religiosa que ele tem, porque se na época da pesquisa do DNA ele falasse quão religioso ele não teria o patrocínio para fazer a pesquisa e seria execrado. Ia falar, agora que eu mapeei, que não tem mais o que falar, sou crente, ponto. Engulam essa. Eu estou falando isso porque também tem aquela falsa sensação que o crente nunca é discriminado na academia. Mas existe preconceito com a pessoa por ela ser religiosa. Sim. Então, mas por exemplo, outra coisa, aquela Eva mitocondrial, que foi outra pesquisa, porque tá no livro. Certo. Tá no livro... Você falou o livro, Cef, a Bíblia, né? A Bíblia, claro. Sim. Tá na Bíblia. Torá. Tá na Torá, a gente estudou Gênesis e tal, tá lá. Não, isso é uma balela tal. Precisou o quê? Fazer um estudo para descobrir esse que a mãe passa para a mulher tal. Todos nós viemos de uma mãe só. Certo. Que é o que fala no livro, mas precisou a ciência ir lá para o ser humano poder acreditar na Eva. Porque senão ninguém acredita. Fala, porra. Nem existiu. Sim, mas você vai muito para Israel, correto? Cheguei de lá semana passada. E eu acho que existe uma dificuldade até para fazer as pesquisas, porque dentro da religião judaica tem a história do Aron HaKodesh, que chama Armário Sagrado, que o cara não pode pesquisar, abrir, diferente do cristianismo, você não pode cultuar as pessoas, né? Exatamente. Os deuses, os santos. Isso daí... Porque Moisés alguns falam que Sabiam está enterrado e outros falam que não existiu isso. Tem uma dificuldade quando você coloca a religião para misturar com arqueologia? Em todos os lados você vai ter dificuldade. Eu vou transmitir o que você falou em outras áreas. Tá bom. Tem dificuldade quando mistura política com ciência? Lógico. Tem. Isso significa que a política e a ciência não podem andar juntas? Covid a gente Exatamente. Sim, perfeito. Só que isso significa que um político não pode ser que um político não pode ser cientista? Lógico. Então, o problema é que, às vezes, os maus exemplos nos deixam sempre com o pé atrás. Quando você falou de Israel, existe esse problema. Só que a Universidade Hebraica consegue conciliar isso muito bem. A Universidade Hebraica de Montes Claros, que eu estou afiliado, mas tem outras universidades também lá, afiliado como pesquisador visitante, né? Há outros lá. Então, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto são rolos sagrados. Certo. E eu nunca vi um protesto dos religiosos racídicos ou dos Hassidim lá. Tira os manuscritos do Mar Morto, eles têm que ser queimados, conforme diz a Torá. Então, Israel é um bom exemplo que você deu, porque Israel consegue conviver com o sagrado e o profano numa boa. Legal. É um país que começou com ideais socialistas, Ben Gurion, o próprio Herzl, o sionismo, o Estado judeu, são modelos socialistas. O kibbutz, aliás, permita-me dizer, eu tenho um problema, porque eu sou meio pró-Israel. Então, eu falo coisa com ela do Flamengo para um flamenguista, né? Mas, para mim, Israel é o único socialismo que deu certo, foi o kibbutz. Sim. O resto é porque balela. tem tecnologia, porque tem tem lucro, dinheiro também, né? Não, mas Tem dinheiro hoje, desculpa discordar. Socialista Mas sem pensa dinheiro, num deserto que você planta alguma mas coisa. com dinheiro, pô. Do judeu, esse é um mito que passou, que até é uma das propagandas antissemitas, que o judeu tem dinheiro.
Não, eles têm dinheiro para manter Quando começou a tecnologia. Quando começou a história dos kibbutz, os primeiros que foram para lá foi enfrentar mosquito da febre amarela. Não pensa no Israel de hoje, bonitinho, não. O pessoal ralou pra caramba. Era todo mundo ficar na beira de Kibbutz é uma comunidade onde as pessoas vão lá e plantam alguma coisa. Exatamente, e vive e tudo mais. Hoje até o kibbutz não é mais o que era no passado. Muito maconheiro também no kibbutz. Tem. Hoje. É bom deixar o claro. Sami fez intercâmbio. É bom deixar claro que tem muita maconha rolando em kibbutz. Ô, louco. Faz parte. Isso não é bom. Se não fosse é bom, não não é seria um bom maconha. sinal. Seria boa conha. É isso aí, professor. Então, mas deixa eu falar um negócio, professor. Vai que rola um cargo aqui para humorista e eu tô candidatando. Deixa eu falar. Deixa eu passar o Instagram o Instagram dele. Ele tem um canal no YouTube. É muito legal, você tem que seguir. É Rodrigo Silva Arqueologia. E esse livro eu achei interessante, porque lendo aqui, é o seguinte, o que ele fala? Ele fala que esse livro é legal para você que é pós-moderno, secularizado, você que não acredita na coisa. E ele fala o seguinte, esse livro, quem disse aqui é o Fábio Augusto Darius, ele indica para quem realmente tem esse pensamento, que é a maioria do pessoal de hoje em dia, né? A maioria da galera hoje em dia é esse pensamento. Ele precisa de prova para tudo. Mas se você for olhar, é um ledo engano achar que a Bíblia é um livro que dispensa as provas. A Bíblia foi o livro que mais me incentivou a questionar. Deus fala para Israel assim, ponham-me à prova se eu sou Deus ou se eu não sou. No livro de Isaías fala, vinde, arrazoemos. Essa palavra meio arcaica, arrazoemos, no hebraico, significa, vamos colocar a mente para pensar mesmo, tá? Vamos usar a mente para pensar. Jesus Cristo foi o maior questionador. Quando eu cheguei aqui, eu vi que vocês estavam... Prazerão, gostei de te ver pessoalmente ali, viu? Gosto do senhor mais. Nossa, eu gostei do jeito que você estava fazendo a entrevista ali. Muito obrigado, o mundo vai acabar e nós vamos subir. E ele falou um negócio, eu estava prestando atenção ali do fim do mundo. Na Bíblia, Jesus não coloca o acento nas guerras nem nos terremotos. Se eu pegar, eu tenho uma Bíblia velha ali, se vocês quiserem, eu ler. Jesus não fala que o fim do mundo iria acontecer porque ia ter muito terremoto no mundo. Isso vai surpreender todo mundo. Jesus justamente desconstrói o que a maioria das pessoas te responderam na rua. Olha. Qual é a linha de raciocínio? Posso pegar a Bíblia em 5 segundos aqui? Traz a Bíblia. Traz a Bíblia aí da tela. É uma Bíblia... Velho Testamento. Essa aqui é Velho Testamento mesmo, que essa Bíblia minha, a capa tá arrancando. Ah, boa. Essa é a boa. Essa é legal. Mesmo. A letra grande. Ainda tem o autógrafo de Gutenberg aqui na ponta. Isso é uma Bíblia lida. Ó. O cara tem a Bíblia, ela não abre a leu uma vez. Isso é uma Bíblia lida. Nossa, fica só aberta aqui, ó. Olha, uma Bíblia. Eu vou ler para vocês rapidamente aqui, que horário de TV, horário... Bíblia de hotel é lacrada. Mateus capítulo 24. Jesus estava no alto do Monte das Oliveiras e enquanto caminhava, os discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Quando eu dou uma aula assim, no templo, vocês já foram para Jerusalém, né? Para Israel? Não, tem que ir. Vou fazer um convite para vocês irem comigo um dia, viu? Eu vou marcar. Vou dar uma aula de arqueologia para vocês lá. Você já foi, né? Eu mostro em loco ali, tem pedras de calcário de 13 metros, é coisa incrível. Jesus, olhando, falou, vocês estão vendo essas coisas? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram, Senhor, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Certo. Mais ou menos o que você perguntou. Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Ou seja, fique esperto. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, mas não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas isto não é o fim. Entendi. Não é um sinal para alguns, né? Para alguns. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, essas coisas serão o princípio das dores. Não é sinal dele, né? Não é sinal. E vamos ser sinceros, desde quando tem fome no mundo? Pô, praga, fome tem ano. Desde quando tem terremoto vacas magras no mundo? E vacas gordas. Então, não é que eu estou tirando agora que essas coisas faziam parte dos sinais da volta de Jesus, como classicamente a gente fala até na minha igreja. São sinais. Mas não é desse jeito que o pessoal está colocando. Nossa, teve um terremoto agora. Eu estava lá, eu vi o tremor de terra em Tel Aviv. Eu estava em Tel Aviv, eu senti resquício do tremor de terra da Síria. Tá certo? Agora Jesus vai voltar. Por quê? Porque teve um terremoto na Síria. Ele não quis dar essa ênfase. Ontem teve um no Afeganistão lá. Tremeu tudo. Ele não quis dar essa ênfase. É que é interpretativo, então, mas né? peraí. E a profecia do Ezequiel, que agora tem peixe, sempre que vai pra lá agora.
Diz que tá cheio de peixe no Mar Morto. Os caras estão Que abrindo. tem sal pra caramba, é boia. Diz que estão abrindo. Pesque pague. Pesque pague. Do vinheteiro. Pesque pague no Mar Morto. Eu sei que eu vou entrar no campo da hermenêutica. E agora? E essa? Eu tenho uma grande amiga que até eu sugiro um dia vocês trazerem aqui quando ela vier ao Brasil, que é a Aline, que tem o canal Israel com a Aline. Muito gente boa. eu acho Muito que bom. Ela fez um vídeo lá. Ela fez um vídeo lá. E, aliás, um abração pra Aline, se ela estiver nos assistindo. E a Aline sabe que eu tenho uma visão diferente do que ela fez no vídeo lá. O que ela fez? Ela mostrou esse lago que você está falando aí, com peixes e tudo. Ela mostra, ela mergulha, ela mostra e tudo mais. Mas muita gente está assistindo a gente em casa, nem sabe o que é profecia de Ezequiel, né, gente? Eu acho que é bom explicar. Tem uma profecia em Ezequiel 47 que fala que o mar, que haveria um rio que sairia de Jerusalém, do trono de Deus, ele ia crescer, 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 ia descer pelo Cedron, Vale do Cedron, até chegar ao Mar Morto e que ele daria peixe. Ponto. Aí o que acontece? O Mar Morto está literalmente morrendo. Desde que eles começaram a medir, o Mar Morto já perdeu mais ou menos, acho que é 1 metro por ano. Isso é muita água que se perde. Porque o Mar Morto ele é alimentado pelo Rio Jordão, por alguns outros riachozinhos assim, e por fontes subterrâneas. Mas como ele para e não vai para lugar nenhum, todo o calcário, todo o sal, todo o enxofre que tem ali, ele fica com uma salinidade muito grande, não tem vida nenhuma lá, a não ser turista, mais nada. Tem uns pouquinho, um tipo de alga que sobrevive ali, de alga, né? Alga é mulher. Tem uma alga também, uma turista lá, mas tem... Dona Olga lá. Tem uma Dona Olga lá. Então o que acontece? Agora que ele está perdendo água, porque o pessoal está tirando água para a Jordânia, porque faz parte do acordo de paz de Israel, da água para a Jordânia, está tirando água para a agricultura, o Rio Jordão está diminuindo o leito dele. Automaticamente tem menos água caindo no Mar Morto. Como evapora mais água do que cai, ele está diminuindo. A primeira vez que fui para Israel foi em 98. Cada ano eu tenho uma foto dele menor. Como ele vai recuando, o que acontece? O sal que estava concentrado aqui fica, mas aquelas águas que ficam brotando por baixo não param de brotar. Só que quando elas brotam, elas derretem o sal que está aqui, faz um oco, a terra cede, cai e provoca uma cratera chamada Bolani. Não tem tradução em português para essa palavra. Bolani mesmo. A palavra hebraica. Além disso, o que acontece? Nos lugares onde o sal já derreteu e foi embora, forma esses laguinhos pequenos e piabinhas estão surgindo ali, que a gente nem sabe se foi alguém que jogou. Piabinha chama peixe aqui. Eu sou mineiro. Não, mas tem peixe. Pequenos peixes. Mas falar piaba aqui em São Paulo não faz sentido, não? Faz. Piabinha faz. Então, o que acontece? Tá surgindo esses peixinhos ali. Ó a peixaiada no Mar Morto, aí, galera, gente. Mas estão vendo? Isso pra mim é uma piaba. Não é piaba, né? É peixe, porra. É peixe, né? Girino. A boca. O girino, Peixinho, porra. Peixinho. Dá pra fazer um fritadinho. Dá. Mas eu, particularmente, até foi do canal Israel com a Aline lá que vocês pegaram. Então, eu, particularmente, vejo isso apenas como um fenômeno natural. Eu não encaro como sendo cumprimento da profecia, porque quando eu olho a profecia de Ezequiel, não é disso que está falando. Lá fala de um rio que ia vir de dentro de Jerusalém, e esse rio é crescendo à medida que ele fosse descendo para o Mar Morto. Essa aqui é a... Essa é a Aline. Gente bonita, boa demais da conta. Porque tem um endereço dela. Casada e com um filho. Casada? Nossa, mas ninguém falou nada. Mas ela é brasileira? Ela é brasileira israelense. Ela é judia, do Rio Grande do Sul. Mudou-se para Israel, fez a Aliá. Hoje fala hebraico fluentemente, casou-se com um israelense. Faz conteúdo, né? Curiosidade de Israel. E, olha, vale a pena, gente. Eu não tô ganhando nenhum com isso, mas vale a pena. Muito legal. E, só que aí, vocês podem até trazer a Aline para ouvir a opinião dela. É diferente da minha. A minha opinião é que isso que eu descrevi para vocês rapidamente, não sei se ficou claro pro pessoal entender. Sim. Para mim, é apenas um fenômeno... da natureza. Da natureza, e o Mar Morto não está revitalizando, ele está morrendo. Mas, eu falei, a Aline pensa diferente. Só quero deixar isso claro. O que a Aline diz? A Aline acha que é o cumprimento da profecia de Ezequiel. Eu vou discutir com Ezequiel. Porra, você acha que eu vou acreditar no Ezequiel ou você... Igual a chuva de sangue. Todo mundo vai achar que você vai abrir o guarda-chuva, vai começar a cair. Mas você não bota fé na profecia, não? Eu boto fé na profecia. Eu vou responder até com uma frase do Francis Collins, já que eu citei o Francis Collins. Perguntar para ele assim, Francis Collins, mas você acredita em milagre? Que ele estava questionando algumas coisas aí, né? Ele falou, acredito, mas você está duvidando disso? Ele falou, eu acredito em milagre. Só que o meu critério para chamar alguma coisa de milagre é um pouco mais alto porque eu sou cientista. Então eu acredito na profecia. Só que o meu critério para apontar isso aqui for o cumprimento profético é um pouco mais elevado.
Posso dar um exemplo de uma profecia que eu creio? Sim. Quando eu estava aqui, eu vi que vocês pegaram umas imagens minhas ali. Eles pegaram uma imagem minha que eu estava mergulhando no Líbano. Caramba, depois eu tenho que contar pra vocês. No Líbano, quase que eu não estou aqui, porque... Caramba. Sério, é verdade. O pessoal do Hezbollah queria me pegar. Sério? E começaram a gritar que eu era israelense, que estava ali infiltrado do Mossad. E quase que eu não tô aqui. Depois eu conto essa treta. Foi feia mesmo. E aí? Pera aí, pô. Eu só vou contar a profecia e entro nisso rapidinho. Exato. O que acontece? Não, porque eu sei que TV, um segundo aqui já perdeu o tempo. Vamos lá. Eu mergulhei em Tiro. E vou falar uma profecia de Ezequiel. E quando eu mergulhei com cilindro mesmo e tudo, eu lembro de uma profecia de Ezequiel do ano 580 a.C., aproximadamente, 587, onde ele fala, ó cidade de Tiro, como você falou bem feito em relação a Israel, Deus me mostrou o que vai acontecer com você. Estou resumindo. Você vai ser engolida pelo mar. As suas pedras serão lançadas no fundo do mar. Ninguém mais morará em você. E você se tornará... suas pedras se tornarão enxugadouro de peixes, de redes. Quando eu mergulhei lá, eu pude ver, ali embaixo, todas as ruas de Tiro embaixo d'água. Igual a profecia falou. Todas as ruas de Tiro. Falei, gente, isso aqui é incrível, o que ele falou. E do jeito que ele falou, porque Nabucodonosor destruiu a cidade, depois veio Alexandre o Grande, destruiu a cidade, do jeito que ele falou, pegou as pedras, jogou no meio do mar para fazer um istmo, tava tudo debaixo do mar. Falei, uau, fantástico isso aqui. Quando eu voltei, que me enxuguei com cilindro e tudo e tal, e fomos almoçar, Laura estava comigo. Aí, quando eu fui Laura, pra quem não sabe, é minha esposa, viu, gente? Certo. E a vantagem de ser casada com um arqueólogo é que quanto mais velha você fica, mais interessante se torna. Você vai Aí, descobrindo ela. o que acontece? Quando eu fui almoçar, eu vi várias colunas, eu conheço o olhar arqueológico, de Tiro, no porto. Colunas antigas ali. E sabe o que estava ali em cima das colunas, secando ao sol? Redes de pescador. Agora vem o meu ceticismo que me leva a crer. Eu não creio que profecia pode ser um negócio igual a música de Roberto Carlos quando você está na fossa. Qualquer uma vai contar a sua história. Então, toma um pontapé no traseiro da namorada e vai ouvir Roberto Carlos. Parece que ele fez a música no dia anterior para você. Sim. Você entendeu? Então, profecia não pode ser uma coisa genérica assim. Sim. O professor Peter Stoll, que era já falecido, ele era da área de estatística e ele trabalhava com probabilidades combinadas. E ele jogou a probabilidade combinada apenas dessa profecia de Ezequiel cumprir por coincidência. Como o cara que joga 5 números na loto aí e coincide e fica milionário. Qual a probabilidade matemática dessa profecia, com todos os detalhes que eu expliquei e os que eu não dei acontecer, e eu vi lá as redes de pesca em cima sabe, secando. 2.600 anos depois. Sabe qual seria a probabilidade? É como se você inundasse todo o estado do Texas. Ele usou o Texas como referência, de moedas de um dime. Todo o estado, a 1 metro. Ia dar bilhões de dólares, não ia dar? Uhum. Aí ele fala o seguinte, todas essas moedas serão suas, com uma condição. Você vai pular de um helicóptero aleatoriamente, vai enfiar a mão e vai tirar uma moeda. Em todas as moedas tem uma moeda com um X. Se você enfiar a mão e tirar uma moeda com um X, essa é a probabilidade. Todas as duas são suas. Essa é a probabilidade estatística dessa mísera, vou colocar assim, não pejorativamente, dessa simples profecia de Ezequiel se cumprir exatamente como ele falou. Caramba. Então eu creio em profecias, eu creio em milagres, mas como o Francis Collins, o meu padrão é um pouquinho mais exigente. Então, mas por exemplo, os profetas, o que eles previam era 500 anos, 1000 anos antes. O caso de Ezequiel. Esse é que é o negócio. Porque o cara falava um negócio 1000 anos antes, acontecia que agora, que já faz 2000 e tralalá, que aconteceu, entendeu? Esse é que é o grande... Esse que é o grande. E de tudo aqui, eu falo pra vocês, gente, de coração agora, sem querer ser romântico demais. Eu quero que Jesus volte, porque vai ser a coisa melhor desse mundo, sabe? Sabe qual a oração que um ateu sincero pode fazer? Você vai... Senhor, que tu existas, amém. Porque se Deus existir, tudo que vocês estão falando aí de problema político, que eu acompanho vocês direto, na pandemia, assisti tudo, todas as ameaças que vocês tiveram, tudo, eu sou fã de vocês. Legal. Tudo isso que vocês estão falando vai passar. Nossa, agora, se Deus não existisse, se essas promessas da Bíblia forem mera balela, aí eu vou ter que me reportar a Fernando Pessoa, que diz: o que é o ser humano? Senão cadáver adiado que procria.
Ô, Rodrigo, Ponto. mas, É isso aí. mas Bonito. você falou a É volta, isso a aí. volta de Jesus aí, né? Só o break pro Reginaldinho. Já, depois do break. Reginaldo, pode fazer o break. Ó, deixa eu passar aqui. Tem muita coisa no YouTube Muito do legal. Rodrigo. É muito legal o YouTube dele. Tem as viagens também. Os caras viajam com você? Viagem. Eu faço viagem para escavação, igual vou levar os alunos agora. Faço viagem levando grupos e faço viagem para pesquisa também. Você foi com o Vilela, né? Foi com Vilela, Ó, Vilela. deixa eu Faltei passar com aqui. o Pânico agora. Durou 8 Deixa eu anos. passar. O Instagram é Rodrigo Silva. Tá aí, ó. Rodrigo Silva Arqueologia. E você também pode também acompanhar no YouTube. No YouTube tem o Rodrigo Silva Arqueologia também, para você poder acompanhar. Vai lá, Reginaldinho. Posso ir lá? Manda lá. Você falou da volta, Jesus vai voltar, né? Como que se daria essa volta e como que você acreditaria já que seu padrão é elevado? Porque de repente ele já tá aí, Henrique Cristo, e a gente tá zoando ele, e a gente tá ferrado, né? Inclusive, parabéns, Henrique Cristo, é aniversário dele hoje. É aniversário do Henrique Cristo hoje? Aniversário, ninguém é obrigado a crer. E como que seria o padrão elevado aí que você Porque o tem meu pai- pra acreditar? No pai, né? Vamos no Gente, o pai. Henrique Cristo, ele é genial aqui, cara. Ele é. Uma vez falaram assim, Gosto mas dele. Jesus, Eterno e inefável. quando teve no mundo, ele era humilde. Foi no Ratinho isso. Ele andava, você só anda de avião. Posso explicar? É para cumprir a profecia do meu pai, que eu voltaria entre as nuvens. Tá vendo? Ninguém é obrigado a crer. Eu só queria dizer. Mas olha, justamente para responder isso aí, eu sei que alguns falam a questão de interpretação, eu vou com o que o próprio Cristo falou. Ele falou que haveriam falsos cristos. Então, se alguém tá por aí e a gente tá fazendo hora com a cara dele, não pode ser aquele que falou que voltaria. Por quê? Porque ele diz o seguinte: logo em seguida a tribulação desses dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, os poderes do céu serão abalados. Eu tô lendo Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e muita glória. Então, quando ele voltar, não é algo que a Jovem Pan vai precisar noticiar, nem vai precisar passar por WhatsApp, nem por TikTok. Todo mundo vai ficar sabendo. Então, eu estou no aguardo. Você tá entendendo? E quem conhece o que é de qualidade não é enganado pelo que é falso. Quem conhece uma bolsa de grife não vai ser enganado por uma da 25 de março. Ô, Rodrigo, e como é que é a aparição de Jesus no Velho Testamento? Que é muito questionado. Sim. Ok, eu vou responder você depois. No Velho Testamento, o nome Jesus não vai aparecer. Tem a esperança judaica da vinda do Mashiach, do Messias, do ungido. E quem é esse ungido? Então há vários elementos que falam do ungido. O livro de Isaías 53, que o judaísmo clássico entende como sendo Israel e não o Messias, nos manuscritos do Mar Morto é interpretado como sendo o Messias. E nos textos do Mar Morto diz que esse Messias era divino e humano. Ele haveria de morrer. Ele haveria de ressuscitar. Isso nós temos nos textos do Mar Morto. Ele haveria de exercer, através da ceia, o seu ministério. Ele haveria de fazer milagres. Então, durante todo o tempo, Israel estava esperando por esse Messias em profecias que foram feitas séculos antes. Inclusive, eu aconselho o pessoal a estudar as profecias de Daniel, porque lá tem Daniel capítulo 9, dando até a época quando o Messias chegaria. E isto não é interpretação cristã. Isso é uma interpretação tão judaica que a comunidade que viveu no Mar Morto estava fazendo os cálculos e sabiam que o Messias chegaria na época que Jesus apareceu. Tanto é que, pelo fato do judaísmo não reconhecer Jesus como Messias, quando o templo foi destruído, na época do Talmud, há uma maldição na Guemará a quem estudar Daniel. Sabe por quê? Fala assim, a gente não pode mais ensinar Daniel, que seque a língua de quem ensina o livro de Daniel, porque a profecia aconteceu, mas o Messias não veio. Só que a profecia cumpriu na época que Jesus veio. Mas como não reconhece Que Jesus veio de Messias, forma humana. De forma humana. Então a profecia Mas foi uma confusão essa época lá, hein? E só uma frase Tava mais final. confuso lá do que agora. A turma acha que tá confuso aqui. Eu acho que hoje tá pior, viu? Você acha que tá pior? Eu não Sério? sei, Você acha que rapaz, tá isso- pior ou não? Eu não sei. Eu Na acho que verdade- tá facilitado. Na verdade... Tá facilitado Porque hoje. o Simpson, aliás, o seu livro, desculpa, Emílio, mas o seu livro você dedica um capítulo só pro Homer Simpson. É verdade. Eu acho que Olha, tá ele leu. facilitado. Ó, capítulo 5. Caraca. Aliás, eu acho que agora tá muito mais facilitado, porque eles estão colocando até no desenho. Por que mereceu um capítulo só pro Homer Simpson? Exatamente. Mas, Marge, eu vou falar com o Google. Guri. Guri, não faça isso comigo. Bom, Horroroso, imitação. eu dediquei porque o que acontece? Eu descobri que Paulo
eu tenho vários mentores e Paulo é um deles. E Paulo falou o seguinte: eu fiz-me fraco para ganhar o fraco, fiz-me grego para ganhar o grego, fiz-me judeu para ganhar o judeu. Paulo não estava sendo hipócrita. Ele estava falando, eu tenho que falar uma linguagem que atinja a pessoa. Se eu quiser criar um canal de diálogo e não um canal de lacração, eu tenho que falar a linguagem da pessoa. Então, na igreja, eu tenho que usar uma linguagem na hora do culto. Aqui, eu tenho que usar outra linguagem, tá certo? Eu pedi a Bíblia aqui, mas porque vocês abriram a oportunidade. Mas eu não posso sair daqui com a ideia assim, pô, que saco, não vamos trazer esse cara mais não, que foi um fiasco. Não. Vocês entenderam a questão? Sim. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que dar liberdade do outro continuar discordando de mim. Eu tenho que criar com você um diálogo que mesmo que você termine o diálogo discordando de mim, você fala assim, eu conversaria de novo com o Rodrigo. Mas isso e não fechar a Sim, porta. exatamente. É nesse sentido que eu usei a linguagem do Homer Simpson, a linguagem atual, porque eu quero atingir aquele jovem que ele não vai conversar comigo. Vocês mesmos são mestres nisso. A linguagem que você usou jornalística hoje não é a linguagem do jornal tradicional do Boris Casoy. Ele é de taipas, inclusive. Não, você entendeu? É ralé, isso aí é ralé. Tem que ser elegante. Não é linguagem. Isso aí, não é? Isso aí não é linguagem. Não tá criando nada, É dialeto. É dialeto. Deixa não com é essa linguagem. linha de Ele não taipas. sai fazer a outra. Agora, pra não discriminar, deixa ele falar, porque eu quero ler. O Sami? O Sami, pensei que era o Buda. Samidana. Perguntar do Velociraptor de Jesus. É porque eu tô ouvindo aqui só os crentes, eu quero Não, mas ouvir não é. É que o Sami, ele não acredita. Mas é por isso que eu quero ouvir ele. A Arca de Noé, ele quer uma foto da Arca de Ele Noé. quer uma pra selfie falar da de Deus. época. Exato. É que é uma selfie de Deus. Ele quer. Não, a gente outro dia até falou aqui sobre a Arca de Noé, e aí eu falei que dificilmente tinha alguma prova Mas você tá certo. disso, não tem. mas o Emílio viu provas e Ele mandou... tava lá. Não, claro que tem Ó lá. provas. Não, tem provas Ele do ajudou. dilúvio, né? Dilúvio. Ele ajudou. Dilúvio. Da Da arca, não. Mas é madeira. Na verdade, assim, deixa eu corrigir. Tem 43 achados da Arca de Noé. Olha aí, ó. Tá vendo, Sandro? Nenhum deles comprovado. Nenhum, mas tem achado. Mas Tipo tem. Titanic. É igual... Olha lá, ali, esse mesmo, igual por em exemplo, Cristo, tem vários. esse aí é só uma formação geológica. Esse aí já foi desmentido. É uma Esse- formação geológica. E vou te dizer uma coisa mais. A palavra para arca, não sei se é tevá em hebraico, acho que é tevá. O Zuckerman que fez. Acho que é tevá. Teva. É uma canastra. É um caixote. Ah, tá certo. Ela É não tipo tinha uma balsa. Tipo uma... É um baú. Um baú. Isso, é um baú. Por isso que a Bíblia traduz por Arca de Noé e não Barca de Noé. Ela não tinha aquele formato. É só olhar o texto hebraico. Agora, o que eu ia te perguntar, que todo mundo exige, é a questão de onde veio o universo. Porque o universo, tava vendo aqui, tem, pelo Tá lá cálculo, vendo. tem 400 bilhões de anos. Tá com a inteligência artificial. Também tem bilhões de galáxias. Então, se a gente perguntar, eu também gosto muito de estatística, se a gente perguntar qual que é a chance de ter alguma vida inteligente em algum planeta de alguma galáxia, é muito alta. E A chance de ter. De ter. Não que a gente tenha contato Então, com cara, eles, eu mas entendi. são bilhões de galáxias, bilhões de planetas. Como que a Bíblia faz isso? Porque até então, Claro. pelo menos o que eu sei da Bíblia é que teve... Deus fez o mundo em 6 dias. No sétimo descanso. No sétimo. E aí vai meio que não bate a conta com o que a ciência fala. Mas eu sei que aí a questão de dia pode ser interpretada de outra forma. Queria ver a sua Beleza, leitura. não. Inclusive Valeu. no livro você fala sobre o Stephen Falo, Hawking, menciona exatamente o Stephen Hawking. Tá vendo? Uma coisa é o seguinte, até tem um cara que eu vou bater um papo com ele hoje à noite num podcast, que é o Marcos Erbelin. Ele é doutor na área de química, foi professor da Unicamp. E a área dele, ele anda de braçada nisso aí. A única coisa que eu queria refinar é quando fala o seguinte, a ciência diz... Esse é um mantra que é muito repetido por aí. A ciência não diz nada. Alguns Quem diz cientistas são meia pessoas dúzia que de trabalham com método Exato, científico. não- Ciência como entidade homogênea. Exato, mas há um método científico para chegar nessa conta de... Não, mas se criou, deu ciência. Sim. Deus Foi criado agora Sim. os seculares. Uma divindade. Uma divindade, divindade. A ciência é uma divindade. falou, Não, claro. a ciência muda todo o tempo. Não Então, tem mas é criado... Não é um mantra. Não, mas a ciência... O Delari agora, ele é o diretor bolinha. Eu fico falando, ele ciência- deixa ele responder. Aí o Zuckerman fala alguma coisa e interrompe. Não, Ainda bem que a tem um gente pastor viu. aqui pra te salvar, né? Vamos deixar ele responder. Eu te interrompi pra falar. Do Vai quê? lá.
interrompi. O que você tá enchendo o Delari? Tira esse cara daí. Cara chato. Vocês nunca combinaram porque vocês estão brigando agora. Ô, professor. Tá um clima de apocalipse. Vocês estão vendo crente mesmo? Uma Bíblia ali? Tem uma Bíblia. Aí eu trouxe a minha Mas toa, nunca então. foi lida. Nunca foi lida. Tá no Salmo 91 ainda. Exatamente. Bom, então, Que é um ano na frente do Enem. esse negócio da ciência que você estava falando. Para algumas pessoas, a ciência é a palavra final de tudo. Na verdade, devemos levar em consideração o seguinte: quando fala o seguinte, já foi provado por método científico. Primeiro, vamos ver o que é um método científico completo. Se você pegar Stuart Mill, Francis Bacon, ele tem vários critérios do que seria um método científico completo, que se eu seguir todos os critérios, a maior parte do que é dito ciência não é ciência, porque não é falseável, não é levado a laboratório, não é repetível. Existe essa palavra, repetível? Sim. Não é repetível. Sim, é bonita. Replicável, obrigado. Replicável, não é replicável, não é falseável. O que é falseável? Vamos pensar falseável. Se eu falar com vocês aqui que gasolina de carro não serve para aeronave, isso é falseável, porque você pode pegar a gasolina, colocar no tanque lá do avião e ver se ele pega ou não. Isso é falseável, você tem como comprovar. Então isso é científico. Agora, se eu falar com você, Santos Dumont não estava usando cueca quando ele se enforcou. Isso não é falseável, não tem como voltar lá e ver. Então, você tem várias áreas de estudo da história, da teologia, da psicanálise, da psicologia, e que método é aplicado a cada uma dessas áreas. E sempre esses métodos abrem margens. Agora, e eu vou só ficar devendo os detalhes para vocês, mas por isso que eu acho que seria interessante essa pergunta para alguém como Marcos Eberlin. Agora estão descobrindo algumas questões de novos sistemas siderais, coisa recente agora, dá uma gugada, você acha aí, que estão mostrando que as estrelas velhas não são velhas. Onde eles esperavam, sabe aquela ideia que a gente sempre a ideia da luz que você mede o tempo. Exatamente. Isso. Que elas não são velhas, elas sempre estiveram lá e já surgiram aqui e não estão morrendo. Isso é muito novo. Eu estou falando assim meio cambaleante porque não é minha área de pesquisa. Sim. Mas, ou seja, já estão repensando uma série de coisas da idade do universo. Sim. Com relação às idades geológicas. Você tem paleontólogos que falam o seguinte, que nós podemos estar errados de A a Z. O vulcão Santa Helena, quando ele entrou em erupção, ele produziu, depois da erupção do Santa Helena, alguns tipos fósseis que, na linguagem paleontológica normal, precisariam de milhões de anos para serem formados. Então, mesmo porque, por exemplo, o que você está falando é o seguinte: esse negócio da idade do universo, tal, não sei o quê, depende da tecnologia que você usa no momento. Até então, para o próprio Einstein, a teoria dele é que o universo ou ele estava expandindo ou estava diminuindo. Mas a comunidade científica fala, não. O universo, ele tá parado. Ele falou, pô, vou ter que falar pra turma. Diz que esse foi o maior erro da vida dele, concordar com todo mundo naquela época. Aí depois, quando fizeram um telescópio maior, que até viram... tem uma teoria melhor, tem uma vigente, até alguém vir com uma mais... Aí o que acontece? Quando eles estão agora fazendo esses telescópios cada vez mais sofisticados, vai mudando a teoria da ciência. Que a gente fala, não, a ciência tá... O único ponto... Ciência erra pra cacete. Ele falou assim, até surgir uma teoria melhor, o problema é que até que a teoria melhor surja, não tô querendo dar de coitadinho não, viu, Sami? Mas assim, eu tô falando na pele de acadêmico e crente ao mesmo tempo. Até que a teoria melhor surja, a força com que muitos colocam é uma força dogmática, como algo que já está provado, e ridicularizando Bíblia e religião. Você tá entendendo? Tá comprovado, é dogmático e pá. Então, é complicado. Por exemplo, eu sou adventista do sétimo dia. No século XIX, quando a nossa igreja começou, a gente tinha muitos princípios de saúde herdados da Bíblia, tá certo? Que sabe que eu não como carne de porco, uma série de coisas, etc, etc, etc. E na época, muita gente ridicularizou. Porque, por exemplo, fumar... ensinavam os médicos que mascar fumo ajudava a limpar o pulmão. Certo. E quando a gente ensinava contra isso, foram ridicularizados. Hoje nós temos documentos feitos em Loma Linda, inclusive aqui no Brasil, um estudo feito, que a expectativa de vida, não estou querendo ser soberbo não, de um adventista que segue o regime alimentar adventista, é de 10 a 15 anos a mais do que a expectativa da população. Comida kasher. E isso é ciência. Sim. Mas começou por uma prática
religiosa que durante muito tempo foi ridicularizada por ser religioso. Mas é cacheras do Adventista? Não é cacheruto como o Que não pode comer hoje. Caché é muito chato, né? Não, é que não pode misturar carne com Caché é leite. chato. Exatamente. Caché temos que por tem isso que ter que um progressismo. Mas tem um caché meio adaptado. exatamente. Caché em casa e caché Por fora isso que eu falo o seguinte, é bíblico. Porque você sabe que as leis cacheruto, elas vêm depois da Bíblia. Já são do judaísmo, depois Não pode comer um camarão. de Rabino Akiva. Ô, Rodrigão, como você manja? Ele é hein? bom demais. Gente, vem toda semana. É uma aula gostosa, viu, Porra, como você manja? Cara, Já vem toda eu semana. quero agradecer. Você sabe que é legal? Eu não posso deixar de fazer um agradecimento importante aqui pra você. Um agradecimento e um convite. Quando eu tive da outra vez aqui, e galera, é bom vocês saberem disso em casa aí. Eu falei que eu tô começando a construir um museu, eu dei até um link do curso que eu tô fazendo. Sim. Um monte de gente começou a fazer. E, aliás, gente, ainda tô precisando de mais alunos lá, viu? Depois Então vocês põe o entram link aí, ó. Põe o link aí, ó. com sua Bíblia comentada. Mas olha que legal. Dando tudo certo, no final desse ano nós vamos inaugurar o museu. Aí sim. Nós vamos inaugurar o museu e eu vou colocar o nome de todos a turma lá. A turma, que todos os alunos, são mais de 30 mil alunos. Vou colocar o arquiteto querendo me matar. Colocar o nome de um por um e vou anunciar uma coisa aqui em rede. Eu vou colocar num cantinho o Pânico na TV. Boa. Por quê? Porque vocês me ajudaram a divulgar aqui. Imagina. E vamos Vai ter rachar. o nome do Pânico ali. Coloca sua foto Tá do bom? céu. Eu vou Parabéns, colocar. mas É a minha estátua maneira de do Emílio. agradecer. Então, deixa eu falar. foto do Peraí, vocês confundem. É muita piadinha ao mesmo mas tempo. é o humorismo do bom. Então é o seguinte, ainda precisa de sim. contribuição. Vai dar bom. Ele está fazendo um museu, que é o museu que você está... É um museu de arqueologia, De arqueologia. do Oriente Médio, arqueologia bíblica, e nós temos 3 mil peças E originais. vai ser onde esse museu? Vai ser em Engenheiro Coelho, inclusive vocês vão ser meus convidados. Quando eu confirmar a data, eu vou convidar vocês para irem. Sim, vamos lá. Lógico, também se alguém quiser, tem alguns empresários que falam assim, não, eu não vou ser aluno, mas eu vou ajudar. Sim. Se quiser também, depois entra lá na minha rede social, não é minha conta, não é meu Pix que vou dar, é a conta da instituição, do NASP, com o CNPJ. Nós vamos mandar uma carta do contador do NASP, falando, olha, porque teve alguns empresários que falaram assim, eu quero ajudar. Ontem mesmo um empresário mandou 50 mil. Caramba. Aí eu passei para ele, agradeci, já o tesoureiro já tá mandando, é tudo muito certinho. Muito bom. Tem auditoria, nota, tudo. Então, mas eu quero agradecer ao Pânico, e esse museu é uma maneira que eu tenho de contribuir para o nosso país. Com cultura. E o que tem todas essas peças? Isso é cultura, né? O que tem no acervo lá? O que você tem no Olha, acervo? nós temos lá 90% das peças originais. Certo. Eu tenho, por exemplo, uma coleção de moedas romanas, moedas gregas, tem tablete com escrita cuneiforme, que serve inclusive de material de pesquisa, inscrições egípcias, tudo com certificado de autenticidade, nada ilegal. E como que consegue? Nada legal. Você tem que pagar? quando você A maior acha parte das peças são compradas em leilão, que também foi uma doação do Dr. Milton Afonso, que me deu, e outras eu for comprando lá sempre em Israel, porque Israel eles já conhecem meu trabalho. Tanto é que eu fiquei feliz, agora eu vou dar uma esnobadinha aqui. Eu recebi um WhatsApp esses dias aí que eu assustei, mas era verdadeiro. O embaixador de Israel no Brasil mandando pra mim. Sério. Amigo do Zuckerman. E falando comigo para contato lá com a Universidade de Do Haifa. Zuckerman e do humorista lá, o... Brincadeirinha aí, o cara falando sério. Léo Lins. Ele é brother do Léo Lins. Terrível. Aí, igual Caim e Abel, né? Aí o que acontece? Eles sabem que o trabalho da gente é sério no Brasil, e tem uma lei em Israel que tudo que foi encontrado de 1978 para trás está em posse de família, pode ser vendido no mercado de antiguidades, desde que não sejam ossuários, restos humanos ou inscrições. Só que esse mercado de antiguidades acabou crescendo e é igual o Paraguai lá para comprar computador. Tem muita coisa falsa, muita coisa roubada e tudo mais. Mas aquele que é o meu fornecedor, eu conheci através do Departamento de Antiguidade de Israel. Porque quando eu conheci, eu fui lá no Shimon Bartura, falei, esse camarada que ele falou assim, olha, eu odeio negociantes de antiguidades, mas esse aqui é um sujeito sério. Então já tem 15 anos que ele consegue alguma peça, e ele confia tanto em mim que às vezes eu trago a peça para pagar 3, 4, 5 anos que eu vou juntando dinheiro. Sim. Tá certo? Vou juntando dinheiro, que é uma peça, por exemplo, agora eu peguei uma de $14 mil. Caramba. Aí tinha alguns empresários que estavam comigo, eles vêm, eu nunca peço dinheiro, mas eles vêm entusiasmo. O Rodrigo vai te ajudar. Um deu $1.000, outro deu $1.000. Que legal. Não tem outro lá migué. deu. Não tem migué. E essa Rodrigo, viagem também ajuda a pagar essas coisas. Porque não é um segundo Rodrigo, salário meu. Agora é fantástico. Muito legal, mano. A civilização judaica é fantástica, né? são. É um negócio O que eles fizeram bonito, ali. Você né? já foi para Israel? É um negócio bonito. Você já foi para lá? Eu vou com o Zuzu. Vamos. Eu vou levar o Zuzu. Meu sonho um dia. ir, porque eu não tive
tive a oportunidade. Vamos marcar um dia, viu? Você vai Vamos ver lá mergulhar no Rio Jordão. Verdade. No Mar Morto. Mar Morto Rio Jordão. O Emílio não sabe. O Rio Jordão. Haifa é um lugar espetacular. Não, Tel Aviv. gente, eles transformaram em 76 anos o Estado de Israel, né? Um país fantástico. E muita coisa que a gente usa no Brasil é tecnologia deles. Gotejamento. E estão fazendo o templo novo, né? Você tá ligado? Lógico que estão. Cisterna. Olha lá. Aqui em São Paulo tem tem informação. Aqui tem um, né? Aqui tem cisterna. Estão fazendo o templo novo lá. Cisterna de lá. Essa história você falou, não vi. Ou é do bom? Calma que verás. Vamos rir. Ô, Rodrigo, e fala uma coisa pra mim. O teu negócio, você tem o curso... O meu negócio mesmo, eu sou professor do NASP. Sim, você é professor. Exatamente, autor de livros. Mas aí você tem um curso e você leva uma galera lá para Israel. O que acontece? O NASP, a gente fez um acordo, eu levo os grupos para lá como guia, eu sou tour leader, e eu explico arqueologicamente tudo. Tem muito grupo que vai para lá religioso e tudo mais, mas comigo a pegada é mais arqueológica. Ah, que legal. Tá certo? Eu saio um pouco do circuito turístico. É lógico, eu deixo o pessoal ver o circuito turístico. Lembra da vez que eu estava aqui até, eu não sei quem me perguntou da Via Dolorosa. A gente passa na Via Dolorosa, vamos mostrar, a gente aqui é a famosa Via Dolorosa. Só que eu dou uma aula arqueológica para mostrar por que a Via Dolorosa não tem nada a ver com a Via Dolorosa. Sim. Então tem um aspecto espiritual, porque muita gente tem um encontro ali, é um lugar especial. Tem um histórico. Tem um aspecto turístico e tem um aspecto histórico, que é a aula que eu dou. Você conhece a história do Neil Armstrong? É verdade. Em Jerusalém? Você conhece a história? Não conheço. Você sabe quem é o Neil Armstrong? Sim. O astronauta? Sim. O Neil Armstrong foi o cara... Nossa, presta atenção. Presta atenção. Já respondeu certo. Eu respondi certo. Ele assustou. O cara assustou. É o mesmo nome. Tá certo, É o Louis Armstrong, esse aí. Ponto para o Dani. O Neil Armstrong foi o cara que pisou na Lua. Certo. É o cara que foi lá, um passo da humanidade, tal, que a gente vê aquela treta. No estúdio. Aí o cara foi para Israel. Foi para Israel e sentou no onde Jesus passou. O cara falou, ó, sabe onde está sentado? Onde Jesus andou. Ele começou a chorar. Ele falou, cara, eu fiquei mais emocionado em estar sentado aqui do que quando eu fui para a Lua. Vou fazer uma coisa, isso para mim não é comércio, porque quando eu vou para Israel eu não ganho um centavo de salário a mais. É tudo para investimento do museu. E isso o pessoal da agência pode comprovar. Mas se eu tiver a oportunidade de ir levar vocês, eu vou fazer você sentar nesse exato lugar. Que chora que nem uma criança. E mostrar Eu quero ver. que essa história é verdadeira. A energia, o né? local. E ele falou assim, eu estou mais emocionado de estar aqui do que quando eu pisei na Lua. Isso é verdade. Agora, eu vou mostrar o que é mito, só para você saber o que é mito, o que é possibilidade e o que é X. X é quando eu coloco assim, a chance arqueológica de ter sido ali é mais de 90%. Ó, que legal. Muito bem, Quero professor. Muito bom. Dá vontade de ir. Muito bacana. Eu queria passar também o endereço da menina lá. Já passou. Israel. Dali, Israel com a De Aline. novo. Ele falou De novo. que era de novo. De novo. Naquele... Israel com a Aline. Muito bom. Aí. Já vi, Eu não viu? conhecia. Eu vou... Já passou. Israel com a Aline. Quando ela vem E aqui? também o do professor aqui. Ela do tá nosso pra ver querido... aqui. Eu vou mandar uma mensagem pro pessoal do Pânico da Avel Brasil, se vocês quiserem entrevistar Boa. aqui. Recomendo. E o do Rodrigo, tá aí, ó. Rodrigo Silva Arqueologia, o Instagram dele, lá tem todos os caminhos. Muito legal fazer essa expedição, né? É uma expedição, né? Se bem que a expedição mesmo vai ser agora em julho. Calor de 50 graus, escavando, aí não vai ser mamão com açúcar, não. Mas quando é com o grupo, não. Aí é mais legalzinho, hotel bom e tal. Você adapta pra turma. Adapta. Nessa agora vai ficar em kibbutz, inclusive. Boa. Então, Não, kibbutz Ou vai pro Velho Testamento ou pro Novo mas aquele kibbutz do Velho Sim. Testamento. Melhor ir pra Grécia, Mykonos, ficar lá. Ficar de sunga, fio dental. Ibiza. Eu tô lá. Ele vê o... É nada, Israel Marmor tem muito balada velho. pra cacete. Não tem, não. Tem balada pra Só caramba. velho no Mar E Morto. peixe agora, né? E peixe, velho. E peixe. E peixe agora. viu? Peixe no Mar Morto. Rodrigo, obrigado pela sua... Emílio, valeu, meu Deixa eu mostrar o livro. Mesmo, viu? Que alegria. Deixa eu mostrar o livro pra Emílio. você, ó. Você aí, ó, que é o ceticismo da Muito fé. bacana. Tem muita gente buscando o caminho nessa nossa vida moderna, nesse momento que a gente vive muito materialista, procurando alguma coisa, todo mundo individual. Sempre é bom dar uma lida em alguma coisa bacana. Tá à venda aí em todo o Brasil. Muito bacana. Do Rodrigo Silva. Esse cara muito bacana. Gente boa. Muito gente boa e muito competente. Muito. Sabe muito muito bom. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado, Tá Rodrigo. certo. Valeu.